Já boa começou tarde. ainda não? Bem-vindos Alguém ao canal à tem fone de ouvido esquerda. aí? Nós estamos aqui com Puxa. Vanessa. Já começou o programa, Vanessa? Nós estamos com Ai, Vanessa já lá em começou o Manaus. Nós programa. já começamos o programa, estamos ao vivo. O nosso convidado de hoje é o deputado Ayrton Faleiros. Ele é do PT do Pará, porque a gente quer conversar sobre a Amazônia, sobre o Sínodo. E Vanessa, você está onde, Vanessa? Olha, você disse que eu estou em Manaus. Não, eu estou no interior do Amazonas, Tom, viu? No município chamado Maués. É um município muito importante, como todos os municípios da Amazônia, tem uma presença indígena significativa. E chegamos muito cedo aqui, Lindbergh. Sempre só tem duas formas para chegar. Ou vem de barco, ou vem de avião, porque nós não temos estradas. Nossas estradas da Amazônia são os rios. E chegando aqui no município, eu dei uma parada para olhar, para pensar, e quero só dizer o seguinte, que nesses últimos 15, 20 anos, nós vivemos uma transformação profunda aqui na nossa região, com a implantação de escolas técnicas federais, com a expansão das universidades públicas, ao próprio investimento na produção agrícola, sobretudo aquelas... Ih, a conexão interrompeu da Vanessa aí. É porque ela está na Amazônia, lá nem sempre a internet funciona bem. Voltou. Tá ruim? Deu uma cortada, Vanessa. Só quero dizer isso, eu não vou conseguir. Cortada, eu não vou conseguir participar aqui. É muito ruim, viu, Lindbergh? Muito ruim mesmo a internet. Mas só dizer o seguinte, que para nós é uma tristeza muito grande ver um presidente da República... Foi de avião ou de barco? Oi? Abrir uma Assembleia Você foi para ir de avião ou de Geral barco? das Nações... abrir uma Assembleia Geral das Nações Unidas dizendo que o responsável pelas queimadas na região são os indígenas e os ribeirinhos. O que é isso? Pelo amor de Deus. Exatamente os segmentos que seguram a Amazônia e que garantem a nossa soberania nessa terra tão importante. Mas eu vou ter que deixar vocês, gente. Não vou conseguir participar aqui. Oi. Faça pelo menos uma pergunta ao deputado Ayrton Faleiros. Comece fazendo uma pergunta. Olha, Ayrton, eu queria te perguntar, porque o Lindbergh já falou, está acontecendo agora em Roma, o Sínodo da Amazônia. Todos os bispos aqui da região amazônica, Lindbergh, da Amazônia brasileira, estão participando. Eu tenho muitos amigos da Igreja Católica que estão lá em Roma. E é um debate importante, porque eu acho que a Igreja Católica, sobretudo com o Papa atual, ela tem uma visão importante sobre a nossa região, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre o papel que exerce a região e principalmente a proteção dos povos, né? Então eu perguntaria para você, Ayrton, o que você espera? De que forma o Sínodo da Amazônia pode contribuir com a gente aqui na região, visto que o presidente já deu mostra muito clara, né? As suas atitudes exatamente para espantar toda e qualquer ajuda importante e tão necessária para a gente aqui. E não vou poder ouvir aqui. Estou com meus amigos aqui, Lindbergh. Vem cá, professor. Deixa eu só dizer aqui, ó. Estou com o professor Elias. Professor Elias é da educação aqui em Maués. Companheiro de luta, né? Muito de luta. Um prazer. Olha, fiz uma visita a gente fez e eu fiquei encantada com a evolução e com o milagre que eles fazem para manter essa instituição aqui no interior da Amazônia, com computadores, com laboratórios, ou seja, é uma realidade outra e que nós não podemos deixar destruir, né, Elias? E o projeto aí do nosso companheiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o grande brasileiro, o grande latino-americano, né? Uma saudação muito especial para ele. É isso aí, mesmo, tá bom, gente? É o deputado Ayrton Maravilha. do Pará. Olha, um grande abraço. Me representa aí, hein, Ayrton? Eu não estou aí, você fala por mim, fala pela Amazônia, fala por nós, né? Tá certo, Vanessa. Olha, Vanessa, um abraço para ti. Valeu, gente. Um abraço para ti. Olha, deixa eu fazer uma confissão aqui. Você, o Lindenberg, que já foram parlamentares também, eu era deputado estadual, acompanhava os debates e, assim, sou um grande admirador do que vocês nos representaram aqui no Parlamento Federal.
sim, com pronunciamentos de fazer a gente chorar lá, de alegria de ver vocês defendendo o nosso povo brasileiro, a Amazônia. Então, é uma felicidade muito grande estar participando do programa aqui com vocês, tá bom? Obrigado, Ayrton. Obrigado, Ayrton. Ayrton, vamos falar logo do sínodo da Amazônia. Qual o impacto que você acha que esse sínodo vai ter para a luta aí na região? Olha, Lindenberg, eu já era um grande admirador do Papa Francisco, como uma pessoa que tem um olhar com uma humanidade profunda, com compromissos profundos com os que mais precisam, né, com os pobres, que é a orientação cristã, né? Mas quando ele pautou um sínodo específico sobre a Amazônia, e até, diria assim, num dos momentos que a Amazônia mais precisa de ter alguém que lhe defenda, que lhe coloque na pauta nacional e internacional, eu ainda fiquei mais admirador do Papa Francisco, né? Eu gosto de dizer que, ao mesmo tempo que a Amazônia precisa de nós, mas é o contrário, é nós que precisamos da Amazônia, né? A Amazônia vive ataques ambientais, ataque aos seus povos, né? Inclusive ataques oficiais, o que são mais graves, né? O governo brasileiro vê a Amazônia como uma fronteira aberta a ser ocupada pelo capital predador, o capital que acha que pode envenenar os rios, que pode envenenar os alimentos, que acha que pode sair queimando, destruindo, que acha que pode sair ocupando os territórios que ao longo dos anos as populações indígenas, quilombolas, os extrativistas que ocuparam as reservas extrativistas, que conquistaram assentamentos de reforma agrária, né? Agora tem que desocupar para esse capital predador ocupar e explorar os ativos, que nós temos muito na Amazônia, da forma deles, inclusive ignorando a legislação, ou então alterando a legislação para facilitar essa ação predadora. Eu estou falando isso para contextualizar da importância desse sínodo. O sínodo, ele coloca a Amazônia numa pauta nacional muito importante, mas numa pauta internacional. E é bom que se diga de que ele não é um evento consensual. Tem aqueles que acham que o Papa Francisco errou e que não devia se meter sobre esse assunto Amazônia, etc, etc. Né? E por quê? Porque eles discordam, né, até do posicionamento que eu vou chamar aqui do documento base que o sínodo leva para iniciar a conversação lá na Assembleia. Que tem, é bom que se diga, não é só bispo, né? Tem os bispos, tem os convidados, né? Nós vamos ter uma delegação aqui da Câmara Federal que vai participar do sínodo lá na Casa Comum, levando inclusive um documento nosso aqui do Congresso, da Câmara Federal, manifestando nosso posicionamento. Mas eu sempre digo que o sínodo ele tem dois momentos, tem o antes e o durante, e tem o depois, o pós-sínodo, né? E nesse sentido, eu vejo assim como uma importância muito grande o que a igreja vai fazer, e não é só a igreja católica. As igrejas hoje trabalham muito articuladas, né? E então a igreja católica, que, digamos assim, é a madrinha do sínodo, mas ela tem outras igrejas convidadas e ela vai influenciar, o sínodo vai influenciar na ação religiosa. E essa ação religiosa, para mim, vai ajudar muito a sociedade a se mobilizar contra os ataques ambientais, contra os ataques aos direitos dos povos da Amazônia, né? E vai ajudar, inclusive, na mobilização social, né? Na organização da sociedade, em defesa dessa que o próprio sínodo está chamando, dessa casa comum, que é a Amazônia.
Eu, por exemplo, eu estou meio revoltado com essa tentativa do governo brasileiro de puxar para a pauta como se o debate da Amazônia fosse um debate de soberania nacional ou não. A soberania, todos nós defendemos. Eu acho que o governo brasileiro tenta é desviar a verdadeira pauta em questão, né? Puxando o debate da soberania exatamente para o Brasil não se submeter às regras internacionais da Organização Mundial do Trabalho, dos acordos climáticos que o Brasil participou, né? E isso para enganar a população brasileira, né? De que nós estamos fazendo isso em defesa de uma Amazônia, em defesa da soberania nacional. Pelo contrário, né? É a internacionalização da entrada do capital predador, inclusive com uma coisa dirigida para os Estados Unidos, né? Para explorar nossos minérios em terras indígenas, para explorar nossas riquezas, né? Então, esse debate que o governo brasileiro puxa de soberania é um debate mentiroso, é um debate falso. Eles não querem cumprir as regulamentações internacionais, né? E ainda eu vou mais longe. Ayrton, me permite interromper um pouco. Mas fique à vontade. Quais são os... Porque você entra num tema que é fundamental. Bolsonaro não tem autoridade para falar de soberania nacional, ele está entregando o país. É isso que eu digo. Nunca houve uma entrega tão violenta desse jeito. Até privatização da Petrobras está na roda aí até o final do governo. No caso da Amazônia, também. Veja bem, o discurso da soberania é falso porque está entregando. Eu queria que você falasse dos principais grupos, as associações desse governo Bolsonaro com as grandes mineradoras para investirem na Amazônia. Eu queria que você falasse um pouco quem são esses grupos que estão por trás desse plano de Bolsonaro para a Amazônia. Olha, Lindenberg, a Amazônia, ela tem que ser vista. E nós, inclusive da esquerda, temos que debater qual é o lugar da Amazônia no nosso projeto nacional. Qual é o lugar da Amazônia na nação brasileira. E nós temos que dialogar sobre a Amazônia com a experiência de quem já governou o país, de quem já teve um programa de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, né? E eu vou começar falando daí. Eu estava escutando a Vanessa Graziottini falar sobre a visita que ela está fazendo no interior do Amazonas e falando da educação. Vou falar do Pará. Só no Pará foram 2 novas universidades que o governo petista levou. A UFOPA lá em Santarém, a Unifesp em Marabá. Nós só tínhamos uma escola técnica em Castanhal. Hoje nós temos 18 institutos federais espalhados, com esse ensino superior facilitando a entrada dos povos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, dos filhos da classe trabalhadora. E é dessa Amazônia que nós estamos falando, uma Amazônia que tem para receber do Brasil uma dívida social na área da educação, na área da saúde, né? Uma Amazônia que pode se apresentar como alternativa, não apenas do ponto de vista da sua socioeconomia, porque nós temos um potencial fantástico da nossa biodiversidade. Eu estou defendendo, por exemplo, aqui o PT assumiu essa bandeira na reforma tributária de a gente ter um incentivo à produção e industrialização dos produtos da biodiversidade. O pagamento de serviços ambientais para os que produzem de forma sustentável. Então, eu estou fazendo esse contraponto exatamente para responder a sua pergunta, porque o governo Bolsonaro está incentivando os grupos nacionais e internacionais que trabalham uma outra lógica, que trabalham uma visão, né, de ocupar os territórios e explorar os territórios, né, nós temos lá os ativos minerais, ativos florestais, nós temos os produtos da biodiversidade, e que a visão deles é uma visão de saque, é uma visão ou de saque, ou então de estocar esses recursos
como um estoque estratégico para eles explorarem quando for de seu interesse, quando o mercado estiver legal e dando mais lucro para aquele projeto. Então, nós temos grupos assim, né, indo para o mais prático. Nós temos grupos, vou chamar aqui, do capital rural. Eu não gosto da generalização, inclusive, do agronegócio. Tem muita gente boa no agronegócio, sabia? Mas tem uma turma que eu chamo assim, o pessoal mais atrasado, que não tem, inclusive, um olhar de mercado, porque se eles tivessem um olhar global do mercado, eles iam ver que essa tentativa de desrespeitar o meio ambiente, de desrespeitar os povos da Amazônia, de fazer uma produção não sustentável, é o caminho do rompimento de contratos, da perda de mercado internacional. Então, esse grupo, vou chamar aqui, desse mundo rural, né, que é o mundo rural menos inteligente, porque o mundo rural, inclusive do grande capital, mais inteligente, não está embarcando nessa, né? Então, esse é um segmento que nós temos que, digamos assim, condenar essa visão e essa prática. Outro segmento é da mineração, inclusive com empresas multinacionais, né, que tanto ocuparam, para você ter uma ideia, as áreas onde tem minério na Amazônia, elas já foram todas solicitadas por essas empresas, que tem casos de 20 anos que foi solicitada aquela área, e nenhuma pesquisa foi feita lá, nenhuma atividade, mas está lá, né, o estoque, né, para que eles explorem quando for de seu interesse. Esse debate nós estamos fazendo, né? Mas nós também temos, vou chamar aqui, grupos da mineração que têm um olhar da exploração, desrespeitando, inclusive, a legislação. Hoje a legislação é clara, né? Para você fazer exploração em área indígena, você tem que fazer uma consulta prévia, aquela população tem que concordar, né? E nós sabemos, eu que convivo e vivo lá, né, que exploração mineral em terra indígena é um desastre. É um desastre do ponto de vista do extermínio dos povos, né? Um desastre do ponto de vista da afetação dos seus rios, do seu ambiente, né? E levando doença, levando prostituição, levando tudo isso, né? Mas esses setores, eles acham que tem que liberar a mineração nas áreas indígenas, né? Eu estava saindo agora correndo de uma audiência pública que eu pautei aqui na Comissão da Amazônia, e nós trouxemos experiências fantásticas, por exemplo, de manejo comunitário em reservas extrativistas, em florestas nacionais, né? Para mostrar que nós temos um outro caminho, que nós temos o caminho de desenvolver a Amazônia, né, de forma sustentável, inclusive melhorando a condição econômica dessas comunidades. Eu falei ali na audiência, Lindeberg, de que nós temos que ter como estratégia de confronto aos ataques ambientais, ao desmonte dos órgãos de fiscalização e controle, a agressão ao meio ambiente e aos povos da floresta, primeiro, a mobilização social. Eu fiquei muito feliz, você que é do Rio, quando começaram as queimadas de forma assim, absurdas agora na Amazônia e os desmatamentos, uma reação nacional, eu vou chamar assim, espontânea. Nós da Amazônia, entende? Assim, nos sentimos assim, pô, nós não estamos só, né? O Brasil se mobiliza, a comunidade internacional se mobilizou, né, contra as queimadas, Aliás, agora eu tenho chamado a atenção. Olha, daqui a pouco não vai ter fumaça, porque vem a chuva. Daqui a pouco não vai ter desmatamento nesse momento, porque nós estamos vivendo a chuva está chegando. Agora a pergunta é a seguinte: sim, vão parar os ataques aos povos da Amazônia? Não vão parar. O projeto deles, vou chamar assim, do capital nacional e internacional, que tem esse olhar, além de ser um olhar predador, é um olhar do lucro, pelo lucro, sem considerar o componente social, sem considerar o componente ambiental. Esses grupos vão continuar atacando. Por quê? Porque eles estão encorajados pelo discurso oficial do governo brasileiro. Então, nós temos que derrotar politicamente
esse governo brasileiro, né, na sua essência, em especial no que se refere a essa tentativa de destruir o meio ambiente e os povos da Amazônia, com uma mobilização nacional e internacional. Entende? E aí eu quero só concluir essa parte dizendo o seguinte, aí que eu coloco o papel do sínodo. O sínodo pauta todos esses assuntos, se manifesta e por isso que tem gente que não está gostando do sínodo, porque o sínodo, ele é um movimento que tem lado. É um movimento que defende o meio ambiente, defende os povos da Amazônia e condena as práticas erradas. E por isso tem gente que não está gostando. Mas, para ser seguidores de Cristo, Cristo também fez uma opção pelos pobres. Né? E eu vou te dizer uma coisa, eu estou muito animado com o pós-sírio. O pós-sínodo. Eu falei sírio porque nós temos o Sírio de Nazaré agora, esse final de semana lá em Belém. Eu vou até pedir desculpa para a Santinha lá, que eu não vou poder estar, que eu vou ter que estar nessa missão lá em Roma, entende? Mas eu estou muito animado com o pós-sínodo. A igreja vai nos ajudar muito nesse debate sobre a Amazônia. Ayrton, aqui no Superchat, a Josi Negreiros diz o seguinte, a Amazônia precisa ser salva desses vermes. O Papa Francisco está conosco. E aqui muita gente falando, porque amanhã, muita gente falando aqui, o Carlos Alberto Veloso Lopes, boa tarde. Já que vários líderes mundiais indicaram Lula ao Prêmio Nobel da Paz, o Papa não poderia indicar. E tem muita gente falando aqui do Lula, Nobel da Paz, que vai ser anunciado amanhã. Eu quero falar, a gente vai voltar para a Amazônia, mas eu queria falar um pouco do Lula. Né, Ayrton, a importância do Lula nesse debate sobre a região amazônica. O Lula, ninguém conhece o Brasil como Lula. Né? Verdade. Eu tive no Pará há pouco tempo atrás e conversando com uma pessoa do PT de um município muito pequeno. Isso o Lula já passou 3 vezes por lá. Eu queria que você falasse um pouco a importância do Lula nesse debate. E se você tem alguma expectativa em relação ao Prêmio Nobel da Paz. Olha, eu acho difícil. Desculpa, tem muita gente dizendo, eu acredito, eu acho difícil, porque essa escolha nunca é uma escolha muito simples. Tem a Greta, o Raoni também está cotado. Eu queria saber da sua expectativa. Não, primeiro eu sou torcedor dos 2 brasileiros que estão concorrendo. O Lula concorre esse ano e o Raoni concorre o ano que vem. Né? Muita gente, inclusive... Não é agora não, Raoni? Não, o Raoni é só no ano que vem. Eu estava pensando que era agora também. Não. Inclusive ele concorre com a Greta. É bom que se diga, tem uma movimentação... E a Greta também não é esse ano? Para o outro ano. Mas olha, Lindenberg, se tratando de Prêmio Nobel da Paz, também tem movimentações assim que fogem do nosso controle. Por exemplo, às vezes eles puxam um que está num ano para o outro ano e jogam, fazem movimentos, né? Mas eu acho que o Brasil inteiro está na expectativa de que amanhã, às 7 horas da manhã, seja anunciado esse Prêmio Nobel da Paz e o Lula vença. Agora, eu acho que o Lula é tão tranquilo que ele sabe da importância desse debate, só o fato do nome dele ter sido colocado por pessoas, né, assim, respeitadíssimas, né, internacionalmente, já é uma vitória. E uma vitória que faz parte de uma estratégia contra a injustiça, da prisão, da condenação dele, né? Mas eu quero falar do Lula e da Amazônia, posso? Pode, claro. Primeiro o seguinte, o Lula como dirigente sindical, que eu também passei muitos anos como dirigente sindical, e depois, eu sempre digo, o Lula, ele já era uma liderança que agregava, inclusive, a igreja progressista, os movimentos mais, vou chamar aqui, ortodoxos da esquerda, né? Depois os igrejeiros, etc., todo mundo, né? O Lula acabava sendo o movimento popular urbano, o movimento sindical, né? E o Lula, quando ele decide criar o Partido dos Trabalhadores, eu acho que ali ele fez uma grande opção, uma opção estratégica. Do tipo seguinte, olha, o Lula poderia ter dito, não, nós vamos seguir exemplo de outros países, da classe trabalhadora disputar o poder, o governo, pela via armada, pela chamada Revolução Armada, com as suas táticas de guerra, de guerrilha ou outras, né? Mas o Lula disse, não,
A classe trabalhadora brasileira vai disputar o poder pela via democrática, pela via do voto, né? E como ele era muito respeitado, ele nos arrastou para esse caminho, né? Sei que hoje tem gente dizendo, mas será que ele fez o caminho certo? Porque, tudo bem, governamos aí 12, 13 anos, né? Depois deram um golpe, etc. Eu quero concordar com o Lula. Eu acho que foi uma disputa sem guerra, sem sangue, né? Do ponto de vista da disputa, né? Claro, com golpes políticos, golpes midiáticos, com golpes do Congresso, etc., né? Mas esse caminho que o Lula escolheu é o caminho que nós estamos nele, tá certo? Agora, claro, prender o Lula para tirar ele da disputa eleitoral, porque o Lula seria o presidente da República, né? Entendeu? Uma injustiça é uma coisa que não dá para aceitar. E a indicação dele faz parte desse movimento nacional nosso, que a gente só vai se conformar quando o Lula sair da cadeia. Não é para ficar preso na casa dele, que é essa estratégia aí dos golpistas, né? É para ele ser inocentado, né? Esse é o movimento que eles estão falando. Rodar o país, ser candidato a presidente da República, esse é o nosso sonho, né? E fazer o que ele fez com nós. Olha, eu participei da Caravana das Águas, feita pelo Lula. E tem aquela passagem do Lula, teve repercussões. Assim, eu vou dar um exemplo concreto, município de Gurupá, no Pará. Fica entre Santarém e Belém. O Lula foi lá na caravana, chegou e disse, aqui não tem nenhuma agência bancária, não tinha nenhuma agência bancária. Depois o Lula se elege presidente da República, Lindenberg. Eu, deputado estadual, vários companheiros nossos, deputados federais, senadores do Pará, do PT, e nós voltamos em Gurupá. Fizemos uma reunião lá e o pessoal disse, olha, o Lula é o presidente. E o Lula falou, quando passou aqui, que aqui tinha que ter uma agência de banco público. Está na hora. Nós tivemos que fazer a luta e levar uma agência do Banco do Brasil para Gurupá, porque o Lula pautou o assunto, entendeu? O Lula pautou o assunto sobre a saúde pública na Amazônia. Eu lembro, tinha um chamado navio da NASA que conduziram o Lula. O Lula disse, por que não pegar esses navios? E o Lula é pioneiro, ele falou, uma porra de um navio desse, do jeito dele, né? Para levar saúde para os ribeirinhos. E hoje nós temos experiências ricas, inclusive o Projeto Saúde e Alegria, hoje está na Universidade Federal do Oeste do Pará, embarcações com médicos que vão até as comunidades, né? O Lula levou educação para a Amazônia. Mas o Lula fez um grande feito para o meio ambiente que talvez a sociedade brasileira não entenda. O Lula fez o macroordenamento territorial da Amazônia, criando unidades de conservação, criando reservas extrativistas, homologando reservas indígenas, territórios quilombolas. Eu estava em algumas audiências aí pelo interior do Pará e eu vou te dizer uma coisa. Existe uma revolta desse capital predador com o macroordenamento territorial e ambiental feito pelo governo do PT, pelo governo do Lula. Eles querem, Lindenberg, agora anular decretos que criou reserva extrativista, quilombos, reservas indígenas, né? Eles querem, ou então, flexibilizar a legislação ambiental para eles intervir nessas áreas, tomar de volta para o capital. Então, o Lula fez um grande, né? E a Dilma também, quando ele fala Lula, a gente está falando Lula e Dilma, né? Mas o Lula é o nosso maior líder, a gente sempre bota ele em primeiro plano. Então, a Amazônia teve um macroordenamento territorial e ambiental que hoje está ameaçado. Esse legado nosso está ameaçado. E é por isso que nós temos que reagir em defesa desses territórios, em defesa desse macroordenamento territorial que nós fizemos. Eu nunca esqueço a BR-63. Muita gente dizia, não, mas vamos fazer um asfalto no coração da Amazônia. Sim, foi o asfalto, né? Mas antes do asfalto veio um plano de desenvolvimento sustentável com um ordenamento territorial e ambiental, dizendo o que pode, até onde pode, dizendo que não pode. Então, nós temos tanta coisa para falar do Lula sobre a Amazônia, né? Ô Ayrton, a gente falou aí a sua opinião, você disse que a Greta e Raoni estão concorrendo para o próximo prêmio
prêmio Nobel. Isso aqui deu uma confusão grande aqui no chat. Uhum. As pessoas estão com uma dúvida grande. O José Elias Metri pergunta quem concorre com o Lula. Asva, escreve H-A-S-S-V-A. Ele diz o seguinte: eu estou dizendo isso o tempo todo. O Raoni e a Greta entraram há pouco tempo. E o processo para o Lula entrar foi demorado e burocrático. Eu não sabia. Desculpe a desinformação. Quem está concorrendo com o Lula, você sabe, Ayrton? Tem também o Paulo Sérgio de Brito, pergunta: o Nobel da Paz vai ser transmitido pelo Mídia Ninja? Também não sei. Mas nós estamos na expectativa. Porque, essa segunda eu também não sei. A Neiva Almeida diz: Lula vai sair para trabalhar as eleições de 2020. E por aí vai. Agora, o fato é que seria muito importante nessa situação, porque esse golpe que aconteceu aqui no Brasil foi desmoralizado internacionalmente. Principalmente depois das revelações do The Intercept. Inclusive, é importante dizer que no próximo domingo nós vamos ter um grande ato em São Paulo, está convocado para as 14 horas, na Avenida Paulista, um ato político. Está havendo um processo de mobilização, a gente tem que botar muita gente na Avenida Paulista em defesa da liberdade do presidente Lula. O Ayrton, eu queria que você continuasse um pouco explorando esse tema da Amazônia, mas especificamente na questão indígena. Tá. Eu quero até chamar um pouco a atenção do que a gente está vendo no Equador, né? Ali a gente está tendo uma revolução indígena. Você sabe que a gente teve aqui ontem Breno Altman, teve Fernando Moraes também, Marcelo Zero, que falaram também sobre o Equador. Você sabe que já é o quarto levante como esse, no período de 20 anos da história. 3 presidentes foram derrubados dessa forma. Então é muito bonito ver aquele levante indígena no Equador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Certo. Nós estamos falando da Amazônia. Tá, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre Greta, Raoni e Lula, né? Para responder os nossos internautas. Não, veja só, eu digamos assim, acho que a Greta virou um símbolo, né? E é muito bom ver uma jovem com essa idade liderando esse debate do meio ambiente, questões climáticas, assim. Sou apaixonado quando eu vejo uma pessoa jovem fazendo essas coisas, né? Mas eu tenho até brincado de que ela tem tempo ainda. A Greta está começando agora, né? A luta dela é muito recente, ela pode esperar, né, digamos assim, mais para frente, e ela é merecedora do prêmio e tal. Se você pegar o Raoni, que está concorrendo com ela ano que vem, Raoni vai chegar aos 90 anos, tem uma luta histórica. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Raoni é um grande candidato a vencer o Prêmio Nobel da Paz para o ano que vem, certo? Então, digamos assim, entre Greta e Raoni, não é só porque o Raoni é brasileiro, eu acho que por uma questão temporal, né? Por uma questão histórica, pelo momento de ataque que os indígenas estão vivendo no mundo, mas em especial aqui no Brasil e na Amazônia. Então, eu sou muito torcedor desse prêmio para o Raoni. O Lula, como não tem nenhum outro brasileiro concorrendo com ele nesse ano, então, digamos assim, e ele tem... Gente, olha, eu vou lembrar aqui, Lindenberg, o que eu falei, nós estamos falando do Prêmio Nobel da Paz. Lembra que eu disse no começo que o Lula, com a liderança que tinha, poderia ter puxado o Brasil para fazer luta armada? Agora, quando ele foi preso, ele poderia ter criado uma resistência e levar um conflito, né? O Lula, um cara super atacado, ele não conseguia ficar com ódio, com raiva de ninguém. Então, o Lula, para mim, é um líder mundial, né? Que expressa essa luta pela paz, pela democracia, pelo Estado de Direito. E eu considero ele um nome forte. Você sabe que é uma caixinha de surpresa, né? Tem uma caixinha de surpresa, essa concorrência, né? Mas então vamos ficar na expectativa, ver se quando for amanhã a gente comemora esse prêmio para o Lula. Voltando aqui para o seu assunto. Olha, deixa eu tenho dito assim, Lindenberg, que em se tratando de Amazônia, meio ambiente e ataque aos povos brasileiros,
os indígenas têm sido, ou seja, o movimento indígena tem sido o mais combativo da atualidade. Olha, o acampamento Terra Livre, Marcha das Mulheres Indígenas, mobilização aqui em Brasília permanente, né? Claro que eu também tenho uma análise de que isso também é motivado porque eles estão sendo os povos mais atacados no momento pelo governo Bolsonaro e mais ameaçados, né? Entende? Mas eles, o movimento indígena brasileiro, né, tem sido muito combativo e tem adquirido resultados, inclusive de apoio na opinião pública nacional e internacional, e inclusive derrota. Nós imprimimos derrota ao Bolsonaro aqui, atendendo às reivindicações da PIB, da COIAB, das organizações indígenas. O Bolsonaro foi derrotado aqui pelo Congresso. E eu tenho dito que temos que combinar essa estratégia da mobilização de rua com essa trincheira que nós podemos criar aqui no Congresso em defesa da classe trabalhadora, dos direitos indígenas. E quando o Bolsonaro perdeu aqui, né, a sua medida provisória de levar a demarcação de terra indígena para o Ministério da Agricultura, que é um concorrente com os indígenas, na semana seguinte ele entra com outra medida provisória recolocando o assunto. O PT foi, junto com os partidos de esquerda, e seguindo também as organizações indígenas, nós entramos na justiça e derrotamos. Então, nós derrotamos o Bolsonaro 2 vezes, graças à mobilização dos indígenas, né? Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Em se tratando da Amazônia, por exemplo, nós temos lá as reservas extrativistas que, para mim, serão a bola da vez dos ataques. Porque a reserva extrativista, né, ela também é uma forma de preservação da natureza. Como os indígenas convivem com a natureza e preservam a natureza, os extrativistas também convivem e preservam a natureza. Trabalho de desenvolvimento sustentável. E agora tem sinalizações de anular decretos que criaram repensar os limites das reservas extrativistas, criadas pelo Chico Mendes, é bom que se diga, né? O grande movimento Chico Mendes, né? E tem um problema mais sério. Tem sinalizações de que o governo Bolsonaro pretende mudar a forma de gestão das reservas. Porque é uma área pública federal, né? E as associações de moradores das reservas, junto com o ICMBio, fazem a gestão. Então, se faz uma cessão de uso para aquela associação. Agora estão falando em tirar das associações de moradores, né, dos que vivem lá, a cessão de uso e colocar para uma empresa qualquer. Aí é entregar a gestão para quem quer fazer a exploração ilegal, para quem quer fazer a exploração predatória. Então, eu estou muito preocupado também com as áreas de reserva, como também com as áreas que eles pretendem, né, alterar aquilo que eu chamei de um macro-ordenamento territorial e ambiental que o Lula fez, que são as unidades de conservação como um todo. O caminho para a Amazônia é outro. O caminho para a Amazônia é fazer a exploração sustentável destas áreas onde mora a gente, porque essa gente preserva a natureza. Se nós tirar essa gente de lá, ou então não dermos condição dessa gente viver e conviver e crescer, inclusive, econômico e socialmente, aí sim a Amazônia está ameaçada. Mas eu concordo com você que, digamos assim, os nossos irmãos indígenas, eles são, no momento, os mais atacados e os mais ameaçados, inclusive com a exploração mineral em suas áreas, que para mim vai ser um desastre se isso acontecer. Ô, Ayrton, você está em Brasília. Está em Brasília agora, né? Brasília. Como é que está a confusão aí desse laranjal aí? A briga do PSL com o Bolsonaro, a saída do Bolsonaro do PSL, o que é que está por trás disso aí? Bom, olha, deixa eu te falar uma coisa, né? Para variar, né? Toda semana eles têm um assunto novo, né? E sempre assunto maluco, né? A minha leitura é a seguinte, né? Com os desgastes que o PSL vem sofrendo, desgastes de duas naturezas, desgaste pelo Laranjal, né?
desgaste também por posições que não agregam aqui no Congresso, né? Às vezes eu fico rindo aqui na Câmara Federal, né? Porque aqui nós temos 3 grandes blocos. À esquerda, os 6 partidos de oposição, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e Rede, que atuam de forma organizada. Nós temos o Centrão e tem os bolsonaristas, né? E esses bolsonaristas, às vezes, eles criam tanto problema para eles mesmos, né? Que aí a turma, eu vou chamar aqui do Centrão, vai lá e dá puxão de orelha neles e tal, né? Então é um pessoal que não tem muita noção da engenharia política e etc, né? Então é um pessoal também, tem muita gente que se elegeu nessa onda bolsonárica, né? E aí mete os pés pelas mãos e etc. Então eu acho que o presidente da República analisou o seguinte: esse PSL está, né, além do que ele faz com as mãos e com a língua própria, né, de se queimar e de pautar assuntos infundáveis, né, esse PSL também lhe cria problema. Como ele é um cara de pavio curto, de comportamento difícil, ele já saiu anunciando a briga dele com o presidente do partido, e essa coisa rendeu, e é o principal assunto do momento, né? Eu acho que tanto o PSL vai sair muito desgastado nessa briga, como o próprio Bolsonaro vai sair desgastado, porque a esquerda não dá guarida para ele, não dá apoio. O Centrão assiste mais do que apoia. Apoia quando lhe convém, quando tem projetos que são de interesse comum do grupo do Bolsonaro com eles estão juntos, né? Mas quem faz a defesa do seu jeito, etc., ainda é a turma do PSL, a defesa do presidente. Eu acho que ele vai também perder essa defesa. Então, eu acho que é mais um vazamento de água na canoa do Bolsonaro. Eu sempre digo, nós estamos colocando água na canoa do Bolsonaro e ela vai afundar. O meu medo e a minha preocupação é como esperar 4 anos por um governo que está fazendo mal ao país, fazendo mal ao povo brasileiro. E aí eu quero fazer aqui um gancho com o que você falou sobre Equador, né? Eu ainda acho que o povo brasileiro é daqueles que espera, mas quando ele reage em massa. Olha as diretas, não foi assim? Né? Para derrubar o regime militar, entende? E de vez em quando a gente vê uma reação massiva do povo brasileiro. Eu, sinceramente, a oposição, o Centrão, as estruturas partidárias oficiais, hoje, né, em que pese está acumulando força, em que pese está desgastando o governo Bolsonaro, mas ainda não representam hoje uma ameaça para tirar ele. Eu acho que a grande ameaça para tirar o Bolsonaro é se houver uma reação popular, como teve no Equador, né? E uma reação popular é possível. E do jeito que ele faz besteira, o projeto dele é muito ruim para a sociedade, daqui a pouco pode haver, sim, uma reação popular, entende, aos moldes do Equador, né? Claro, quando a gente fala do Equador, nós estamos falando de uma população também numericamente indígena muito forte, né? Entende? O Brasil, a nossa população indígena é menor. Aqui teria que ter uma reação além dos indígenas, né? Teria que ser uma reação mesmo da classe trabalhadora, rural e urbana, né? Junto com os indígenas e os outros segmentos. Mas eu sou daqueles que ainda acredito que nós podemos ir construindo e pode ter essa reação para pedir sair do Bolsonaro. 4 anos é demais para esse cara. Esse cara vai entregar o Brasil, vai entregar os recursos estratégicos, vai fazer mal para a Amazônia, vai fazer mal para o meio ambiente, comprometendo as nossas futuras gerações. Olha, primeiro, deixa eu voltar um pouco à questão Sim. do PSL, do racha no PSL. Primeiro, é impressionante a capacidade de desagregação do Bolsonaro. São muitas frentes de briga, de confusão. Vai piorar, viu? E como esse pessoal é destemperado. Eu vi o delegado Valdir, que é o líder do PSL, falando do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, foi para cima. Agora, por trás dessa briga tem a questão do dinheiro. Na verdade, até a eleição de 2022, vai entrar no cofre do PSL algo em torno de 700 milhões. E eles prepararam ali um motim ali também. Então,
Eu acho que essa briga aí não tem conserto. Para a gente é bom, porque é mais divisão do lado de lá. A gente fica assistindo de camarote e tudo isso. Agora você tem razão. A destruição do governo Bolsonaro é algo impressionante. E eu estou convencido que só tem um jeito para derrotar esse governo. As eleições do próximo ano são importantes, Também acho. É importante impor derrotas ao Bolsonaro. Mas o fundamental é apostar nossas fichas na mobilização popular, na luta do povo. E tem um problema, porque o ponto mais fraco do Bolsonaro é economia e emprego. Com essa política do Paulo Guedes, eles não têm como entregar melhora para a vida do povo. Vocês estão vendo o aumento da pobreza. Aqui no Rio, eu sempre falo, Ayrton, aqui no Rio, Rio Branco, Avenida Rio Branco, é uma das principais avenidas à noite, parece acampamento de guerra. Famílias inteiras dormindo nas ruas. Então, eu acho essa questão do emprego, do aumento da pobreza, e isso vai ser um problema para o Bolsonaro. A gente tem que saber explorar essas contradições. É claro que o setor mais dinâmico para a mobilização, na minha avaliação, continua sendo a educação, os estudantes, as universidades, os IFES, porque a vida do povo está tão dura que é difícil esse povo se mobilizar no processo como esse. Mas quando mobiliza, então acho que a gente tem que continuar apostando nesse caminho. A gente não pode achar que a saída vai ser uma saída só por dentro das instituições. E nesse sentido o Equador nos inspira. Nos inspira muito. E a luta da América Latina, porque não é só o Equador. Você veja aí, há 5 anos atrás, na Argentina, ganhou a eleição Macri, e o Macri era tratado pela imprensa, inclusive a imprensa brasileira, como Salvador. Agora nós vamos para o outro caminho. Está aí. A eleição na Argentina vai acontecer dia 27 de outubro. As pesquisas estão dando vitória no primeiro turno, da chapa do Alberto Fernandes com Cristina Kirchner. Por quê? Porque hoje a Argentina tem 35% de pobres. A pobreza aumentou muito, a desigualdade aumentou muito. Nós vamos ter eleição na Bolívia, no Uruguai e na Argentina, tudo em outubro. Eu acho que nós vamos ganhar as 3. Também acho. E no Equador, essa revolução acontecendo. O caso do Equador é um caso interessante, porque lá acontece um processo muito parecido com o Brasil. Ali, estado de exceção, o poder judiciário está sendo utilizado desde o começo. O Rafael Correa está exilado, está na Bélgica, casado com uma belga, está fora do país. Prenderam o vice-presidente, o Glass. Então, é um processo parecido com o nosso. Mas quando vai povo para a rua com força, eu acho que no Equador eles podem derrotar esse golpe. É claro que é um processo em aberto. Claro. No Equador, a gente não pode descartar nenhum cenário. Nem o cenário do Lenin Moreno aprofundar o estado de exceção, né, tentando impor uma espécie de uma ditadura de novo tipo. Mas, olha, o resultado da história do Equador, eles foram 3 presidentes afastados por processo de mobilização como esse. Ontem à noite, na madrugada de ontem para hoje, houve uma covardia por parte do governo do Lenin Moreno, que eles atacaram uma universidade que era considerada uma espécie de território de paz, onde o pessoal estava dormindo. Chegaram com gás lacrimogêneo, chegaram com bastante violência, mas isso, eu acho que ao invés de resolver o problema, vai aumentar a disposição do povo do Equador de lutar, né? Então, eu queria que você analisasse aí um pouco isso. Neoliberalismo tem um problema. As políticas são políticas muito radicais que aumentam a desigualdade e pobreza. De que forma a gente pode relacionar o que a gente está vivendo aqui com o Bolsonaro com essa situação de virada na América Latina? Certo. Não, muito bom. Olha, eu estou lembrando aqui de que a gente viveu uma onda diferente. Nós vivemos uma onda das conquistas dos governos nos países da América Latina pela esquerda, né? E o Brasil, esses países que você mencionou, nós tivemos esse avanço. Agora nós tivemos as derrotas, né? Ou por um mecanismo de golpe, ou em disputas eleitorais, né? Digamos, esse novo liberalismo aí assumindo o comando desses países, né?
Acho que nós estamos agora tratando uma terceira etapa, né? A primeira etapa, digamos que os governos de esquerda e progressista venceram as eleições, o retorno desse neoliberalismo aí, e agora começa uma onda de eles perderem os governos, né? Ou entrar por um profundo desgaste na sociedade. Eu acho que o Equador ele é um inspirador para a gente, do ponto de vista porque às vezes nós brasileiros, pelo nosso tamanho, pela nossa importância, a gente olha pouco para os vizinhos, né? E às vezes tem que ter mais humildade e aprender mais, né? Com outras estratégias que não só as nossas, né? Então eu acho que o Equador ele é inspirador do ponto de vista do que eu vou chamar da mobilização popular, de uma reação popular. Eu concordo contigo, Lindenberg, que eu não vejo que a solução para retirar um governo como esse Bolsonaro passa pela institucionalidade e tal, né? Até porque tem muita gente da política brasileira aí, da centro-direita, que é muito pragmática, né? Muito, digamos assim, fisiologista, né? Entende? Agora, se tiver uma reação popular e esses políticos nossos sentir que eles estão entrando em desgaste com a sociedade e isso ameaça o seu futuro, eles mudam de posição, né? Então, assim que eu vejo, né? Agora, eu concordo com você de que, claro, não só isso, porque nós também temos que ter consciência de uma coisa. Eu acho que nós perdemos, naquele momento, a narrativa, claro, com toda a sacanagem que vieram contra a gente, né? Mas nós perdemos uma narrativa na opinião pública, né? Era assim, né? Eu vou falar aqui para nós do PT, né? Era o que estava em jogo, ou o Bolsonaro do jeito que era, ou a volta do PT. E claro, foi uma eleição equilibrada, né? Para eles que diziam que iam exterminar o PT, nós ir para o segundo turno, o Haddad pegar 47 milhões, unificar a esquerda brasileira, né? E disputar com o Bolsonaro, já foi uma vitória para quem queria exterminar a gente, né? Mas nós perdemos porque eles ganharam a narrativa. Então nós precisamos sempre estar disputando essa narrativa na sociedade, sabendo, inclusive, que eles não perdem tempo. É bom dia, boa tarde, boa noite, tentando jogar o povo contra a esquerda, tentando jogar o povo contra o PT, né? E carimbando em nós mentiras, né? Sobre a economia, sobre valores, etc., né? Mas eles têm ganhado, né, o debate em diversos momentos sobre isso, né? Então nós precisamos ir ganhando... Pode falar. Você sabe o que vai acontecer? A realidade objetiva vai se impor. É isso que eu ia dizer. As mentiras, as fake news. Porque tem hora que não dá mais. E principalmente na economia, a vida do povo. Isso não tem jeito, Bolsonaro não vai entregar. O cara pode mentir o que for, mas vai ficar claro que eles não vão conseguir, não estão conseguindo mudar e melhorar a vida do povo. Aí tem a lembrança da época do Lula, por isso que o Lula é tão importante. Ô, Ayrton, nós estamos chegando ao final do programa, eu tenho uma última pergunta. Antes, eu quero ler aqui... Quero falar de Marabá, né? Pessoal do canal... Quero falar de Marabá ainda, quero falar do nosso ato de Marabá. Ah, sim. O canal Resistentes, inclusive vou participar de um programa hoje no canal Resistente às 19 horas. Governo Bozo não propõe objetivos, mas quer remover obstáculos. O povo tem que reagir, é isso aí. Antes de você falar de Marabá, rapidamente, o Márcio Batista está falando aqui em várias mensagens sobre o que está acontecendo na penitenciária aí do Pará, onde a força-tarefa do Sérgio Moro entrou. E segundo relatos, eu li uma matéria, eu fiquei muito impressionado. Agentes penitenciários, agentes de segurança interna do próprio presídio, falando das torturas feitas por essa força-tarefa. Torturas de todo tipo, uma covardia. Eu fiquei muito impressionado. O relato é que chegava a falar, olha, aqui só dá para comparar isso com um campo de concentração. Né? Eu queria, Ayrton, que você falasse um minutinho sobre isso e fizesse a convocatória para o ato de Marabá, que faz parte da agenda da Frente pela Soberania Nacional. Tá. Não, primeiro, só para... eu falei um pouco da análise aí do governo Bolsonaro e as reações da esquerda e etc., na América Latina.
e falei da disputa de narrativas, né, e que eles são espertos nisso, né, mas eu concordo com a sua afirmativa de que, objetivamente, o projeto deles não é um projeto popular, é um projeto que faz mal ao povo brasileiro, faz mal ao meio ambiente, faz mal a tudo. Então, isso joga a nosso favor. Nós temos que saber explorar isso. Então, eu acho que, digamos assim, estamos colocando água na canoa deles e a gente afunda, né? Bom, sobre esse episódio, vou chamar assim, que ocorreu lá no Pará, que, aliás, nós estamos tomando providência aqui no Parlamento, junto com o deputado Edmilson, nossa bancada do PT, né, de vez do PSOL, estamos mobilizando e não vamos deixar barato, não. Mas o que está por trás é uma filosofia desumana de tratar os presos, os adversários políticos. Eles se acham no direito de matar, eles se acham no direito de torturar. Aliás, eles são adeptos e admiradores dos torturadores da ditadura militar. Então, não dá para esperar desse povo outra coisa. Agora, nós não podemos aceitar. Temos que reagir duramente, e no caso lá do Pará, nós vamos reagir duramente. O ato de Marabá. Primeiro, Lindenberg, deixa eu te falar. Quando se aceleraram aqui as queimadas, né, inclusive queimadas criminosas, para queimar e depois ocupar as unidades de conservação, queimar e depois ocupar os territórios, tá certo? O Brasil se mobilizou, já falei inicialmente, a comunidade internacional se mobilizou em defesa da Amazônia, e nós tomamos uma iniciativa aqui, e foi uma coisa muito interessante, de criarmos um fórum nacional em defesa da Amazônia, composto pelos 6 partidos de oposição, que eu não vou repetir, que eu já falei, 3 frentes parlamentares, né, que é a Frente Parlamentar Ambientalista, quilombola e indígena, mas com a sociedade civil, as principais organizações ambientalistas do Brasil, as principais organizações sindicais e representativas dos povos da Amazônia. Criamos essa frente. Fizemos o lançamento em defesa da Amazônia, dos povos da Amazônia. Depois organizamos, olha, as coisas não caem do céu, nós organizamos o retorno do cacique Raoni, que foi atacado pelo Bolsonaro lá na ONU, e foi casa cheia, né, aqui. E agora nós estamos organizando um terceiro ato, que é esse ato, inclusive eu fiz a defesa, não estou querendo aqui me gabar, porque eu não fiz a defesa. Gente, é o ato em defesa da Amazônia, a próxima reunião do ato tem que ser na Amazônia. E nós fizemos, então, planejamos esse ato em Marabá no dia 17 de outubro. Olha, vou dizer assim para você ter uma ideia, além das nossas entidades, lideranças sindicais nacionais, já está confirmado lá a presidenta Gleice, Paulo Pimenta do PT, a nossa líder da minoria, a Jandira Fegali, líder da oposição, Alessandro Moro, a Joênia, que é da Frente Parlamentar, o Túlio, do PDT, que representa a Frente Ambientalista, né? Ou seja, o cacique Raoni vai estar em Marabá com nós. Nós estamos trabalhando para ver se, um apelo aí aos artistas que defendem a Amazônia e o meio ambiente. Tem vaga para vocês ir lá cantar no show à noite, né? Dia 17 de outubro. Né? Nós estamos correndo atrás para ver se alguém vai lá junto, para dar uma fortalecida, né, na mobilização. E são militantes da causa, né? Esses artistas militantes da causa, para estar conosco. Nós estamos fazendo assim, porque quando eu fui lá em Marabá, em nome do Fórum, debater a nossa ida, o pessoal diz, não, nós não queremos só ato, não, nós queremos fazer um debate para vocês do Fórum ouvir a Amazônia. E nós vamos ter, então, 2 mesas durante o dia, né? Uma mesa que nós vamos mesclar os debates de quem é, digamos assim, do Fórum Nacional com as organizações locais. À tarde vamos ter um debate ouvindo a academia, que nós temos muito acúmulo, e à noite um ato show em defesa da Amazônia, do meio ambiente e dos povos da Amazônia. Então, um convite, né? Eu sei que eu cometi injustiça aqui, porque tem um monte de outros parlamentares, inclusive lá da região amazônica, que vão conosco, tá?
Então, nós vamos ter lá uns 15, 20 parlamentares, umas 10, 15 lideranças nacionais, né, que se somam com as lideranças locais. É um ato na Amazônia, em defesa da Amazônia, em Marabá, no estado do Pará, dia 17. E eu ainda quero te fazer um convite aqui em público, que eu saio de lá, já vou para o Festival de Cinema de Alter do Chão, dia 21 a 27 de outubro. Diz que é lindo o Alter do Chão, hein? Diz que é lindo. Eu vou te falar, olha, eu estou muito apaixonado por esse negócio. O meu mandato era deputado estadual, junto com a universidade lá e as organizações culturais. Nós começamos esse debate de lançar o Festival de Cinema, Internacional de Cinema em Alter do Chão, pela beleza que ele tem, mas para fazer nossas narrativas amazônicas e apresentar a socioeconomia cultural, a economia cultural como uma alternativa ao desenvolvimento da Amazônia, porque isso gera renda, gera emprego. Olha, não tem mais vaga quase em hotéis, os voos estão todos lotados, nós vamos ter artesanato lá, nós vamos ter música, nós vamos ter apresentações, e nós batemos um recorde. 1.978 filmes se inscreveram para o Festival de Cinema de Alter do Chão, mais de 50 países inscritos, né? A Benedita da Silva, nossa presidente da Comissão de Cultura, vai estar conosco no Expresso Cultural, no dia 21 à tarde, lá em Santarém, participando da abertura do Festival de Cinema, e todos estão convidados para ir lá. Quem já conhece, mas quem não conhece, é uma oportunidade de ir em Alter do Chão. Vai ser um momento de muita praia, noite de lua cheia. Nós vamos fazer bonito lá no Festival de Cinema de Alter do Chão. Pô, que beleza. Ayrton, eu quero te agradecer, dizer que a Cleo Grigoli está aqui contribuindo com o Superchat com R$13. Ótimo. Olha, eu vou contribuir também, porque esse programa de vocês é um sucesso, tá? Tem que vir mais, Ayrton. Você tem que vir mais. Tem que vir com a Vanessa também, que conhece muito o tema da região amazônica, que podia ter explorado mais se ela tivesse participado. Ela é fantástica. E a Cleo Grigoli diz o seguinte: primeiramente, fora Guedes. Segundo, a Lula, TSE. Terceiro, fora Bozo. Um abraço aí. Um abraço, sucesso. Eu diria um quarto, Lula livre. Lula livre, Lula livre. Lula prêmio Nobel. Isso mesmo. Um abraço aí. Grande abraço. Obrigado aí pelo convite.